Senhor. Então, onde você estiver, fecha o seu olho, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome, te rendemos graças, Pai, por este momento, por essa oportunidade que nós temos de aprender a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, convocamos agora a tua presença, a tua unção, a unção do Espírito Santo, que é o Santo Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai, para que possamos absorver tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nesse momento, Pai. Queremos neste momento que o Senhor visite cada um dos teus filhos, Pai, que está no intuito de aprender um pouco mais de Ti, Pai, no desejo de descer as águas para cumprir a Tua ordenança, Pai, que é o batismo, Senhor, para adentrar para dentro do Teu corpo, Pai, para ser participante do Teu corpo aqui na terra, para fazer uma aliança contigo, Pai, através do batismo, ser marcado com o penhor do Teu Espírito. Em nome de Jesus, visita as nossas vidas, derramando unção, derramando a Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então, como iniciamos, é uma orientação. Talvez teremos mais uma ou, no máximo, mais duas aulas, né? Primeiro, as doutrinas básicas bíblicas, né? Que é o leitinho, aquele que a gente recebe, ela é bem ampla. Mas lá em Hebreus 6, 6, 1 e 2, mostra as doutrinas básicas, que é o arrependimento de obras mortas, né? Que também chamado de primeiro batismo, a fé em Deus, que é fundamental, e as doutrinas dos batismos. Por que está escrito doutrina dos batismos? Porque há mais de um batismo. Hoje nós só vamos falar de dois. Primeiro, o batismo do arrependimento, que é das obras mortas. Mas nós vamos entrar bem light, bem leve, só uma orientação mesmo, para a gente entender no que se refere ao homem natural, o pecado, a salvação, né? E depois da salvação vem-se o batismo nas águas, que é uma simbologia da morte e ressurreição de Cristo. Nessa primeira aula, nós vamos falar somente do primeiro batismo, que é aquele do arrependimento, quando o homem arrepende-se e aceita Jesus, e então ele adentra para dentro do corpo de Cristo. É chamado de primeiro batismo, que batismo quer dizer o quê? É imersão, ou adentrar, ou entrar, né? Dentro, nós entramos então dentro do corpo de Cristo. Quando há o arrependimento, que ouvimos a palavra, a mensagem de Jesus Cristo, e a mensagem, o Espírito Santo toca em nosso coração e a gente sente aquela necessidade de mudança de vida. Esse processo é o arrependimento que bate sobre as nossas vidas e a gente arrepende de quê? Agora, arrependimento de quê? Das obras mortas do homem natural, né? O homem natural, ele já nasce com aquele pecado de separação, que é a separação da vida eterna, é aquele pecado que vem de Adão. É isso que hoje nós vamos colocar nesse estudo, entender esse processo. Como eu falei, é bem como diz, bem light nosso estudo, não vai ser tão aprofundado, mas nós vamos ter uma ideia, né? Uma ideia do que é o arrependimento, essas obras mortas que nós estamos nos arrependendo. Então, o texto que eu coloquei para a gente ler, com base, tanto para todos os outros estudos que virão, que a gente provavelmente vamos ler de novo, é Atos, capítulo 2, versículo 37 em diante, até o 41. Hoje nós vamos ficar até o 40. O 41 vai ser na parte que nós vamos falar sobre o batismo de imersão nas águas, né? Então, o que esse texto vai dizer? Nós vimos que são as primeiras conversões já na igreja, depois que Cristo colocou os fundamentos do reino de Deus e deixou para os discípulos, e aqui começa o quê? A igreja do Senhor.
né? Nós vamos ver que as primeiras almas a serem convertidas pela pregação do evangelho, da boa nova de Jesus Cristo, que é o que? A morte e ressurreição. Para quê? Para a salvação da nossa vida. Então, nós vamos ver aqui as primeiras conversão e como aconteceu. Esse primeiro aqui que nós vamos começar a ler são o arrependimento para adentrar no corpo de Cristo. Nós chamamos de primeiro batismo, né? Louvado seja Deus. Então vamos, você já deve estar com a Bíblia aberta, Atos capítulo 2, versículo 37 em diante, vai dizer assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? O que eles estão perguntando aqui? Perguntando, depois que Pedro fez aquele discurso pregando Jesus Cristo, eles então perguntam como eles devem proceder. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, olha só, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então veja aqui, ó, não está falando ainda de batismo das águas, é o batismo do arrependimento. Arrependei-vos, né? É a primeira coisa que acontece no homem quando ele recebe, ouve a mensagem, ele se arrepende das suas obras mortas e o Espírito Santo é quem faz esse processo na vida do homem. E ele então se arrepende e nesse momento, em nome de Jesus, nós vamos ver mais adiante que ele vai confessar com a sua boca e crer com o coração. Nós vamos ver no decorrer desse ensino, né? Então veja, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aqui ainda não entrou a água. A água vem depois para confirmar esse arrependimento, essa confissão, né? Ele confessou Jesus Cristo aqui. Ele arrependeu. Então, a pregação é: arrependei-vos, que só há perdão de pecado mediante arrependimento. Se não houver arrependimento, não há perdão de pecado, né? Ninguém é perdoado de algo que não se arrependeu. Então, aqui ouve-se a mensagem, é o que aconteceu comigo, aconteceu com todos vocês que estão me ouvindo agora, e acontece com toda a igreja do Senhor. Primeiro ouve a mensagem de pregação de Jesus Cristo e eles arrependem-se do seu estado natural e vêm para o corpo de Cristo, aceita Jesus, que nós chamamos, né? Uns até colocam em questão que não é nós que aceitamos Cristo, é Cristo que nos aceita. Mas a mensagem da pregação é dirigida para nós. E essa mensagem, o Espírito Santo é que faz o trabalho e nós arrependemos e buscamos o Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aqui? Versículo 39, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, continuando, versículo 39. Diz assim: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quanto Deus, nosso Senhor Jesus, nosso Senhor chamar, né? Então, o 40. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Agora, o 41 eu vou ler, mas esse 41 já está ligado ao batismo das águas. Veja que há duas, arrependei-vos lá no 38, está dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus. Eu quero ver se ficou claro isso para os irmãos, né? Em o nome, então esse arrependimento foi batizado em um nome. Então você agora passou a ser um seguidor de Cristo. Agora o 41, depois que ele vai explanando, ele diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Viu aqui a diferença? Que primeiro falou do batismo, mas batizado em o nome do Senhor Jesus. Agora, no 41, já está dizendo que de sorte que foram batizados. Agora sim, eles receberam o batismo de imersão, né? Que nós vamos explicar isso na segunda aula,
né? Veja que eles receberam o batismo de imersão nas águas, de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Pedro está falando de 2 tipos de batismo. Isso ficou claro? Agora nós vamos dar continuidade a esse arrependimento das obras mortas, né? Vamos falar primeiro sobre o pecado. Como o estado do homem natural é aquele estado quando nós nascemos, nós mesmos, uma criança que não tem noção de pecado, ela já nasceu dentro do pecado original. Ela já nasceu dentro desse pecado original que ocorreu lá com Adão no passado, quando ele transgrediu, quebrou a aliança com Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o que diz lá deixa eu só virar minha folha aqui. Gênesis 3, se você puder acompanhar, né? Não vou nem ler o texto completo, mas vou dar uma explicação. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 7 a 10, diz assim. Vou só dar uma explicação. Adão e Eva comeram do fruto. Todo mundo conhece essa história, né? Conhece que Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore era proibida para eles. Tudo era lícito ali, mas a árvore era proibida. Por quê? Porque ali era o conhecimento do bem e do mal. Quando eles quebraram essa aliança com Deus, desobedeceram e comeram desse fruto, entrou dentro deles o quê? A origem do mal, né? Eles passaram a ser conhecedores, tanto do bem como do mal, né? Aí, o que acontece? E foram abertos os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Até então não havia pecado, para eles eles tinham comunhão com Deus e nem sabia que estavam nus. Mas quando foi abertos os olhos deles do pecado, a Bíblia diz que a promessa para eles é a seguinte: se comerem, vão morrer. Só que eles comeram da fruta, os olhos foram abertos, mas fisicamente eles não morreram. Mas o que aconteceu? O espírito deles morreram. Porque houve o quê? A separação do homem para com Deus, né? Quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Ele fala, ouvi a tua voz soar no meio do jardim e me escondi, porque estava nu. Comeram da fruta, eles disseram, aí começou aquele processo jogando um pelo outro. Mas o que eu quero trazer aqui hoje é que no momento em que eles transgrediram, quebraram a aliança com Deus, eles perceberam que estavam nus, eles já estavam no estado de pecado. O que houve então o que? Separação do espírito de Adão para com Deus. Aquela comunhão que havia com Adão e o Senhor Deus foi quebrada. O que Isaías diz, na Isaías 59, versículo 2, diz assim: mas as nossas iniquidades fazem divisão ou separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que não vos ouça, né? Então, Isaías 59, ele explica exatamente isso, que o pecado faz separação. O pecado faz o quê? Ele tira a comunhão do espírito com Deus, que o homem é espírito, alma e corpo, né? Agora, o que tem comunhão com Deus é o espírito. Quando entra o pecado, essa separação, esse elo de comunhão é cortado, né? Então, o homem natural, ele está nessa condição. Ele está separado de Deus. É por isso que quando o Senhor vem fazer a sua obra, que ele vem como homem e morre na cruz, paga o preço pelo homem, ele resgata o espírito do homem. Quando ele aceita Jesus, o espírito é recriado em Deus, né? Isaías ainda 1:18 diz assim: ainda que os nossos pecados sejam como escarlata. O que é escarlata? É algo assim, um vermelho fluorescente, né? Eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, ou seja, carmesim como cor de sangue, né? Se tornarão como branco como a lã, né? Ou como a lã branca. Então, o que acontece? Ainda que nosso estado pecaminoso esteja tão vermelho como escarlate, vermelho fluorescente, de tão feio que é o estado do homem de pecado, ou vermelho como sangue,
o sacrifício de Cristo nos torna branco. E o branco é o quê? É a justiça, né? A pureza. Jesus nos liberta daquele pecado de condenação eterna. É por isso que Jesus veio pagar o preço pela humanidade para resgatar esse homem que estava separado de Deus. O espírito estava totalmente separado, não tinha comunhão com o Senhor. E o Senhor Deus mandou o seu filho, né? Ele veio, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo. Veja que Deus amou o mundo, né? Toda a humanidade, né? De tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a salvação é algo de fé. Jesus pagou o preço e nós cremos. Nós vamos chegar no versículo que vai falar claramente sobre isso. Nós cremos que o Senhor pagou um preço. O que é por fé, a gente vive, nós que servimos a Deus, desde o momento que nós confessamos o Senhor, nós vivemos por fé. Não vivemos por vista, não vivemos pelo que ouvimos, nada, mas é por fé naquele que fez todas as coisas por nós, para nos dar, para nos resgatar do mundo de trevas e nos dar um direito de viver eternamente com ele, né? Louvado seja Deus. Ainda, Isaías, depois dessa obra redentora, veja o que acontece. Isaías 43:25 diz assim, o Senhor Deus diz, eu mesmo sou aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, por amor dele mesmo, ele apaga as nossas transgressões. E dos teus pecados não me lembro. Então veja que depois que nós aceitamos Jesus, esse pecado de condenação, né? O homem nunca vai deixar de ser natural enquanto estiver nessa carne. Mas esse pecado de condenação, quando a gente vem para Jesus, o preço foi pago para nós ficarmos livres dele. O nosso espírito será recriado em Cristo Jesus. Ainda, Miqueias 7:19 diz assim, ó, e ele subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quer dizer, ele realmente, depois que nós aceitamos Jesus, esse pecado de condenação, esse pecado que vem desde Adão, que nós nascemos nele, ele é riscado, ele é pago, ele é pago. Jesus, ele é como diz, a nossa alma com Adão foi vendida para o inimigo. Foi vendida, porque se Jesus não tivesse vindo, a nossa alma não teria salvação. Por isso é que o Senhor veio para nos resgatar, que toda a terra tornou-se maldita por causa de Adão. Tudo que há, o homem tornou-se maldito. E Jesus veio e nos resgatou. Agora, eu quero ler com os irmãos, o resgate, o preço que o Senhor nos pagou por nós. Então, Colossenses 1, do 13 a 15. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ainda em Colossenses 2, a partir do 13, novamente, diz assim, capítulo 2, a partir do 13 de Colossenses, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da nossa carne, da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, todas as obras mortas, né, que havia em nós antes, né, antes de Cristo, havendo riscado a cédula que era contra nós. Quer dizer, havia uma duplicata, algo escrito contra nós para condenação. Estava isso na mão de Satanás. E Jesus, então, que vem, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Né? Versículo 15. E,
despojando os principados e potestade, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então veja, aqui é o preço do resgate. Aquela cédula, aquela duplicata, aquela ordenança que estava contra nós para condenação, Deus cravou na cruz e expôs o quê? Toda a potestade das trevas, Satanás, foi exposto, cravando na cruz. Quando ele morreu na cruz, que ele é santo, sem pecado, ele se fez pecado por nós, ele resgatou toda a humanidade, toda a humanidade. Agora, é preciso que nós venhamos aceitar esse resgate, aceitar esse preço que foi pago, né? Por isso que toda a humanidade que não confessa Jesus Cristo está caminhando para o abismo, está caminhando para a condenação eterna, está caminhando para o inferno, porque a Bíblia diz claramente isso, né? A gente sabe que é claramente falando, sem saber que Cristo já pagou o preço. É igual aquela pessoa que pega, vai fazer uma grande viagem, só tem o dinheirinho da passagem e paga ali e não acha que não tem direito àquela passagem, tá com direito no navio, vou dar o exemplo de um navio, né? Dá direito a tudo que acontece, todo o banquete, tudo de bom que tem lá, usufrui de tudo. Mas a pessoa não sabe, ela às vezes leva, depende da viagem, leva pão, o pão vai secando, vai comendo, vai passando fome, muitas vezes morre de inanição porque não sabe que tudo é dele, ele tinha direito a tudo, né? As pessoas que estão caminhando sem Cristo para o inferno, né, para a perdição eterna, o que acontece? Elas estão caminhando sem saber que o preço da salvação já foi paga por Jesus, né? Então aqui Jesus está dizendo que toda aquela cédula que era contra nós, versículo 14 de Colossenses 2, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando, despindo, tirando de cima das potestades, dos principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então o Senhor Jesus triunfou em cima de Satanás, de todas as hostes das trevas, das maldades, para resgate da nossa vida, para nos dar o direito da vida eterna. Vamos ver agora qual é o processo, sabendo disso, como eu adentro para esse corpo de Cristo, como eu faço parte desse corpo. Vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 8 em diante. Diz assim. Eu vou até ler um pouquinho antes do 8, para a gente ter esse entendimento, né? Nós vimos que o Senhor já pagou o preço, já resgatou, morreu na cruz, pagou o preço. Paulo falando à igreja, né? Vou ler a partir do 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ninguém, porque o Senhor já desceu para, ele se tornou homem e já pagou o preço, né? Versículo 7 diz assim, alguém pode dizer, né? Quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo, né? Isso aí são os questionamentos que Paulo está falando, que nós, seres humanos, fazemos diante de Deus. Quem subiu ao céu? Ninguém, porque ele já desceu, o Senhor, Deus doou o seu Filho para morrer na cruz por nós. Ou também eu posso pensar, se Cristo morreu na cruz, ele morreu, então quem desceu para trazer ele do mundo dos mortos? Ninguém, porque ele já ressuscitou no terceiro dia, né? Louvado seja Deus. Então, o versículo 8 diz assim, então o que diz? O que diz? As escrituras, a pregação, né? A mensagem de salvação. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, viu? Vimos que nós começamos esse estudo com o discurso de Pedro pregando Jesus Cristo, né? Então, veja, a palavra da fé, essa palavra que pregamos, que é Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, né? Resgatou as nossas vidas, para estarmos também com Ele na eternidade, né?
diz esse versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, olha, eu preciso crer no meu coração, confessar com a minha boca. Você fez isso, eu fiz isso. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, são duas coisas que nós fazemos. Versículo 11 diz assim: porque as escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido, ou seja, não será condenado, porque todo aquele que confessa Jesus Cristo pela fé, creu no seu coração, ele creu na mensagem de salvação, creu na morte e ressurreição de Cristo, creu que ele morreu para nos resgatar, ele creu no coração, confessou com a sua boca, ele será salvo, né? Aí adentrou, aí entrou aquele arrependimento, entrou dentro do corpo de Cristo, né? Isso por que nós precisamos confessar? Muitas pessoas fazem essa pergunta. Porque nós estamos no mundo espiritual, onde existe o mundo das trevas e o mundo da luz de Cristo, né? Quando nós confessamos, o que acontece? Publicamente, a gente confessa com a nossa boca, para o próprio Satanás ouve que você confessou Jesus Cristo. Então, você saiu do reino das trevas e transportou para o reino da luz, pela fé. Por isso é que nós precisamos confessar o Senhor. E esse confessar não é só no momento que nós aceitamos Cristo, naquele momento que nós vamos lá na frente, é todos os dias da nossa vida. Nós estamos confessando. Quando nós permanecemos na presença de Deus, permanecemos no corpo de Cristo, nós estamos confessando o Senhor todos os momentos, né? Confessando, e nós somos agora nação eleita de Jesus, do Senhor. Somos povo adquirido, povo comprado, igual Paulo, quando ele vai dar instrução, quando ele vai sua terceira viagem missionária, ele dá aquela instrução e fala que muitos lobos devoradores entrariam na igreja, mas que aqueles líderes daquela igreja de Éfeso, né, que ele falou, não deixasse ter cuidado com o rebanho de Deus, porque o Senhor pagou um alto preço. Paulo fala exatamente, a igreja que o Senhor Jesus comprou com seu próprio sangue. Paulo fala isso, dando instrução aos líderes da igreja de Éfeso, né? Isso está em Atos 20, depois os irmãos podem ler lá todo, vai ver o processo quando Paulo, a partir do 19 em diante, ele já começa a dar essas instruções, né? Para que eles cuidem do rebanho, porque todo o rebanho, a igreja do Senhor, o corpo de Cristo na terra, foi comprado com um preço de sangue do Senhor Jesus. Efésios 2, 8 em diante. Nós vamos ler sobre a salvação, a questão da... Todo esse capítulo 2, ele traz assim, religamento, o Senhor derruba as paredes da inimizade que havia com o Senhor e traz para o corpo de Cristo. Mas eu quero ler só relacionado à salvação, que diz aqui, capítulo 2, versículo 8 em diante, diz assim, ó: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Olha, pela graça. Graça é o quê? Um dom não merecido. É algo que Deus dá de graça para nós. Nós não merecemos a salvação, mas Ele dá gratuitamente. Graça, dom não merecido, imerecido, né? Nós não merecemos, porque o que nós merecemos é misericórdia, porque nós somos dignos de morte, porque o homem é pecador e ele é maldoso. E Deus, pela sua infinita misericórdia, ele nos amou de tal maneira. Então, deixa eu concluir aqui. Capítulo 2 de Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvo, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Porque se a gente ler Mateus 19, quando fala daquela passagem do rico, que ele pergunta a Jesus o que ele faz para herdar a vida eterna, né? Ele faz aquelas perguntas, e Jesus fala, tem que guardar a lei, eu sempre guardei. No final de tudo vai tendo aqueles questionamentos, e ele fala, vende tudo quanto tem e me segue.
aquilo tudo quanto tem, Jesus estava falando de quê? Para desprender de tudo de si e seguir o Senhor. Ele não entendeu. Aí os discípulos estavam juntos também, ficaram sem entender. Falou assim, mas então como será isso? Ninguém será salvo. Porque quando ele falou que dificilmente um rico entrará no reino de Deus, ele quis dizer assim, dificilmente uma pessoa apegada a si mesmo entrará no reino de Deus, porque o homem precisa negar a si mesmo para vir para Cristo. Aí os discípulos ficaram confusos, pensando, gente, como vai haver salvação no mundo? Aí Jesus explica, olha, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Essa obra é obra de graça, é dom de Deus. É algo que o próprio Espírito Santo trabalha dentro de nós e há uma mudança, uma transformação de dentro para fora, né? É como faz tempo que eu não falo nisso, mas todas as vezes que ia dar discipulado, eu colocava o exemplo do forno micro-ondas. Ele cozinha de dentro para fora, né? Às vezes por fora tá frio, mas dentro já tá cozido, né? E a salvação, o poder de Deus, essa coisa que é impossível aos homens, mas é possível a Deus, ele vem, o trabalho é de dentro para fora, né? O Espírito Santo vai trabalhando, o homem, ele muda de tal maneira que fica visível até no semblante, né? A gente olha para aqueles que estão no mundo, tem um semblante. Quando ele vem para Cristo, daqui a pouco você olha para ele, ele está com imagem, com uma visão, assim, um rosto bonito, como quem iluminado, né? Algo assim, sabe, tão tremendo, tão maravilhoso. É a obra de Deus, essa obra que ninguém consegue entender. É o Espírito Santo que faz esse trabalho na nossa vida. Por isso ele disse assim, é dom de Deus. Versículo 10, porque somos feitura sua. Não, versículo 9 que eu não li. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se viesse das obras, é claro que sempre tem alguém que faz algo mais perfeito, né? Aí alguém podia dizer, não, aquele vai ser salvo porque tem obras boas, e o outro não. Então não vem de obra, né? Porque para que ninguém se glorie em si mesmo, né? É dom de Deus, é obra de Deus, é pela fé. Nós adquirimos a salvação e cremos na salvação pela fé, né? O versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja que nós somos salvos não pelas obras que fazemos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos, não para ser salvos. Por isso que o versículo 10 diz assim, não, o 9 e o 10 diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então veja que nós fazemos boas obras não para ser salvo, mas porque somos salvos. É nossa obrigação fazer boas obras, né? Em Romanos 13, versículo 12, diz assim, ó, rejeitemos, pois, depois da obra de Cristo, pois as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Versículo 14 diz assim, revesti-vos do Senhor Jesus e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ou seja, não fica preso nas coisas da carne. Isso, como Paulo fala em outros lugares, as coisas velhas já ficaram para trás. Nós não podemos nem mais lembrar. Somos o quê? Somos recriados em Cristo Jesus. O nosso espírito foi recriado em Cristo para ser uma nova criatura. Então, o versículo 2 aos Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas já ficaram para trás. Tudo se fez novo na nossa vida. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos o quê? É como quem limpou a sua história de pecado, limpou. Aí você tem a oportunidade, seu espírito recriado em Deus, tem a oportunidade de recomeçar novamente. Você torna-se nova criatura. É igual uma criança quando nasce. Por isso que nós vamos falar sobre isso na próxima aula, que é a questão de congregar, de participar depois do batismo. Você já faz parte, você é marcado em Cristo Jesus. Aí você já vai fazer parte de um corpo, né?
fazer parte do corpo de Cristo. Aí, o que vai acontecer? Você já vai caminhar, você já faz parte. Cristo é a cabeça, você é o corpo. Então, o que você... É a continuação de Cristo na terra, Deus. Então, nós tornamos novas criaturas. Romanos 5, versículo 12 e o 19, se você puder abrir aí e acompanhar. Não estou lendo o texto inteiro, mas estou trazendo aquela compreensão que é necessária. Pelo que? Aqui nós vimos que o primeiro homem, Adão, trouxe o pecado para o homem. Agora, Cristo é o nosso segundo Adão que nos resgatou. Agora nós estamos fechando com essa compreensão que Paulo traz à igreja aos Romanos, né? Diz assim, pelo que, versículo Romanos 5, para você compreender, 12, 19 e 21. Não peguei o versículo todo, mas as partes que nos traz uma melhor compreensão. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos os homens pecaram, né? Versículo 19 diz assim, mas pela obediência de um, que é Cristo, né, muitos serão feitos justos, porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça e pela vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, veja, o pecado reinou no homem até Cristo. O espírito do homem estava separado de Deus, fora, sem direito à salvação. Cristo vem, paga o preço, resgata. E agora, ele nos torna justo em Cristo Jesus pelo seu sacrifício. E nós tornamos o quê? Para a vida eterna. Aí nos dá o direito de quê? De estar com ele para a vida eterna. Para concluir, eu quero ler aqui a parte que Jesus fala de Nicodemos, que também já vai dar seguimento à segunda parte que nós vamos ver na outra aula, que é do batismo, né? João, capítulo 3, versículo... Eu vou ler essa parte aqui, a partir do 3, mas só para compreender, aqui vai falar de um fariseu, que era príncipe, né, dos judeus, que era líder na sinagoga, né? Este ia ter de noite com Jesus, porque tinha medo dos judeus, né, da perseguição, e perguntou, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Versículo 3 diz assim, e Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, quando o Senhor fala na verdade, quer dizer, é mais do que verdade, é verdade absoluta, né? Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, esse nascer de novo está falando do espírito do homem, né? Tanto que Nicodemos não entende e ele faz essas perguntas. Nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Quem é o reino de Deus? O reino de Deus é o próprio Jesus, é o rei. O reino é aquele que ele veio implantar na terra, para um dia nós termos esse reino literalmente reinado por ele durante 1000 anos, que a igreja reinará conosco, né? Mas nós estamos hoje dentro desse reino através de Jesus Cristo, né? Nós estamos aqui, como eu costumo dizer, nós estamos no estudo de Apocalipse, né? Eu costumo dizer que nós estamos num curso de formação, né? Aprendendo a ser cidadão desse reino. Reino é igual se a gente sai do Brasil, vai para outro estado, hoje não tem mais reino, mas tem líderes de nação, tem leis diferenciadas. Então, no Brasil tem um tipo de lei que regulamenta tudo aqui, e fora tem outro. Se a gente sai daqui e vai para outro, nós temos que aprender as leis de lá. Então, o que nós estamos fazendo na Terra? A igreja está aprendendo, se moldando dentro para ser o quê? Cidadão desse reino. Né? Nós somos, a nossa pátria celeste é com o Senhor Jesus na eternidade. Nós estamos num treinamento. Por isso que é importante a fidelidade, o compromisso, ter verdadeiramente consciência do que é servir o Senhor Jesus. Porque servir o Senhor Jesus não é aquela coisa escravizada, não. A graça de Deus sobre as nossas vidas, nós só temos que ter
fidelidade, compromisso com ele, andar, né, como ele fala, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, o teu direito de estar na vida eterna, né, direito de estar com ele, é caminhar, ser fiel até a morte, né, para que receba a coroa da vida, né, então essa é a promessa de Deus para a sua igreja, para estarmos com ele. Nós estamos o quê? Aprendendo. Aqui hoje estamos dando esses rudimentos, esse leitinho, né? É como quem é aquele leitinho para nos ensinar a adentrar para dentro do corpo de Cristo e aprender a nos alimentar de algo mais profundo com ele, porque ele vai revelando a si mesmo através da sua palavra. Por isso que é muito importante o conhecimento da palavra, é muito importante estar em comunhão, em oração com o Senhor, né? Aprender a palavra, que é a palavra que nos liberta. A palavra, às vezes a pessoa vem brutalmente, sua natureza brutal, a palavra ela vai nos colocando de frente com nós mesmos, e nós vamos reconhecendo a nossa o estado miserável que é a nossa vida, e a palavra vai gerando em nós mudanças, né? Então a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade te libertará. Só há libertação através da palavra. Oração não traz libertação, oração traz comunhão, traz poder de Deus sobre as nossas vidas, mas libertação só através do conhecimento de Cristo, que ele é a palavra, ele é a água. Deixa eu dar continuidade aqui. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver, aqui está dizendo, ver o reino de Deus. Vamos, versículo 4 de João 3, 4 agora. E disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Nicodemos não entendeu. Aí Jesus, ele era mestre de sinagoga, que era professor, né, na sinagoga, príncipe, né? E não sabia, ele não entendia as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais, elas se decidiam espiritualmente, né? E Nicodemos não entendia isso, né? Aí veja o que Jesus respondeu no versículo 5. Na verdade, de novo, 2 vezes, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Agora não é mais ver, é entrar no reino de Deus, né? Agora, o versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E está falando de quê? Do Espírito do homem recriado. Na primeira parte, que vê o reino de Deus, é o Espírito recriado pela pregação da palavra. E esse entrar no reino de Deus, esse nascer da água, é aquela simbologia que nós vamos ver no próximo slide, que é o batismo de imersão na água, que é adentrar, receber a marca de Cristo. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, se Deus quiser, quinta-feira que vem, nesse mesmo horário. Louvado seja Deus, a gente vai ter mais uma aula. Nós vamos falar sobre o batismo, sobre a comunhão do corpo, né, que é a Santa Ceia, que é muito importante. Então, o que eu quero hoje, nessa parte, que é a parte das obras mortas, do arrependimento, aquele que vem para Cristo, passa a adentrar para dentro do corpo de Cristo, esse primeiro batismo, né, que é o batismo do arrependimento, em o nome do Senhor Jesus, que adentra para dentro do próprio Cristo, né, fazemos parte agora do corpo de Cristo. Isso vai deixar claro que essa primeira parte, que é o homem no seu estado natural, como é esse processo que vem, que nós adentramos. Agora, na próxima, como eu disse, vamos falar sobre a questão da marca, né, o selo de Cristo, que é a aliança, o pacto, né, que nós recebemos, que é a confirmação disso que nós já estudamos hoje, que já fizemos, que é a confirmação da sua confissão, do seu arrependimento, né? Louvado seja Deus. Se alguém tiver alguma dúvida, não tenha receio, pergunte, porque nós estamos aqui para isso. E a gente, em nome de Jesus, na medida daquilo que o Senhor vai nos dando, a gente vai tirando todas as dúvidas, viu?